Olá pessoal, aqui é o Denilson Barbosa. Bom, no vídeo de hoje nós vamos fazer a leitura e interpretação de texto de um artigo sobre Covid-19. Eu tomei a decisão de trabalhar com esse tema aqui num vídeo no canal, porque muitos alunos de inglês instrumental que estão se preparando para a prova de mestrado e doutorado, ou se depararam com prova com esse tema, com textos sobre Covid-19, ou muitos estão na expectativa de encontrar algo parecido. Então eu acho importante trabalhar um texto como esse, de forma a obter informação em inglês, ver como os artigos acadêmicos estão abordando a questão e, obviamente, ganhar um pouco de vocabulário na área, vocabulário sobre o tema. E isso eu me refiro a provas não somente para aqueles que são da área de saúde, mas nós já tivemos prova para, vamos dizer, temas ou áreas diversas, cujo tema foi Covid-19, ok? Bom, então é isso, vamos lá, vamos para a análise do nosso texto. Pessoal, então eu escolhi um artigo aqui do Science Daily, eu já comentei artigos desse site aqui anteriormente, e ele é uma excelente página com artigos de diversas áreas de conhecimento. Na verdade, são resumos de artigos científicos publicados em outras plataformas. Então, aqui você consegue ter um resumo. Inclusive, eu indico a leitura frequente dos artigos aqui do Science Daily, porque você consegue ler rapidamente artigos em diversas áreas. Na verdade, em toda a página dos artigos você vai conseguir encontrar, além do texto de resumo, sempre aqui a referência para o original. Então, se você teve interesse numa determinada área e quer aprofundar nos estudos, você desce a página e você vai encontrar aqui o link para você poder clicar e ler o original. Bom, e para o tempo da nossa aula, esse aqui vai ser um tamanho, uma extensão excelente. Então vamos lá. Primeiro aqui o título, Nós temos aqui Behavior Strategies to Promote a National COVID-19 Vaccine Program. Bom, pelo título, você já pode perceber que os cognatos nos ajudam muito, Então, nós temos aqui strategies, um cognato, promote, outro, national, aqui o termo é exatamente igual, vaccine and program. Então, talvez você não conheça aqui behavior, que é o termo para comportamental, mas todo o restante já passa muita informação. Então, nós temos ali estratégias comportamentais para promover uma vacinação nacional, ou melhor, um programa nacional de vacinação da Covid-19, certo? Então, são vários cognatos. Aqui você já consegue ter plena noção do que o texto vai tratar, certo? Então, esse é o momento de você fazer as suas previsões e tentar, obviamente, especular o que você espera do texto e aproveite também para pensar o que você já sabe sobre o assunto. Esses passos são fundamentais como preparação para a leitura. Bom, vamos lá. Eu vou passar aqui pelo summary direto. O início aqui do parágrafo é igual, então nós podemos vir direto para cá. Então, sempre chama atenção, se você tiver um certo nível de dificuldade, em primeiro lugar, leve em consideração os cognatos. Como você viu ali no título, você já percebeu que eles são fundamentais e eles continuam desempenhando um papel importante aqui no texto. Então, somente aqui para chamar a atenção para o impacto desses cognatos, vamos dar uma olhada no percentual aqui, no papel que eles desempenham. Observe, nós temos national, temos efforts, aqui o próprio, o coronavirus, o próprio termo, vaccine, aqui você, tudo bem, pode não conhecer, warp speed. Ok, aqui nós temos effective, vaccine. Então aqui nós temos important,
equally important, majority. Observem toda essa passagem, né? Majority of the US, né? A sigla, né? Normalmente todo mundo sabe que aqui se refere a United States, então é um pouquinho diferente em português, mas vamos lá, public vaccinated. Então aqui somente com os cognatos você já consegue levantar informações, né? Para saber que trata-se de um esforço nacional, né? Com alguma relação com a vacina do coronavírus, e aí você tem informação aqui, aqui e aqui, né? E aqui nesse ponto você tem informação, né, que é alguma coisa relativa à eficiência da vacina ou da vacinação, né? E aspectos importantes, né? Depois eu vou falar aqui do significado das outras, né? Milestone, né? Equally important, então são aspectos importantes sobre a vacinação, né? Aqui tem o termo majority, que é um cognato de maioria, né? E public e vaccinated, né? Então, eu sei que é o público americano, é algo relativo à vacinação, tá? Isso se você tiver maior dificuldades, tá? Então, sempre leve em consideração esse vamos dizer, percentual, né, de cognatos. Eu costumo dizer que você consegue aqui delimitar aspectos muito importantes, né? O tema, o assunto, você já sabe aqui completamente, independente do seu nível de inglês, do que o texto vai tratar. E dependendo da pergunta que for feita, né, principalmente se for agora, né, durante o período da pandemia, alguma prova oral, né, prova online, onde você tem que ler o texto, vai ser responder perguntas específicas, né? Você não precisa deixar o nervosismo tomar conta, né? Porque não vai conhecer informação alguma, não vai saber nada. Então, foco aqui em primeiro lugar, né? E com isso você vai certamente conseguir responder bem mais do que o esperado, né? Isso no caso de quem tem mais dificuldade. Tá? Obviamente, o importante é você ganhar um pouco de vocabulário antes, treinar as estratégias de leitura, né? No final aqui da aula eu vou explicar como você deve conhecer, né? Onde assistir os vídeos, videoaulas sobre as estratégias de leitura em inglês que vão ajudar você a ter procedimento, né? Na sua prova de mestrado, doutorado, enfim. Vamos lá. Agora eu vou para uma análise mais pontual aqui do texto. Vou passar frase por frase, né? Mas é importante você ter esse comportamento em primeiro lugar, né? De olho ali nos cognatos, e faça isso no texto do início ao fim, né? Lembrem que depois das previsões, a primeira estratégia que você tem que usar é o skimming, né? Você vai ler do início ao fim, corra os olhos do início ao fim do texto, com foco naquele vocabulário que você conhece, ou seja, cognatos ou palavras transparentes, né? Mesmo são aquelas que não são cognatos, mas que você já entende, tá? E obter, em primeiro lugar, uma leitura geral do texto, né? Obviamente eu vou deixar o link no final aqui, né, na descrição do vídeo para você fazer a leitura do original. Então você pode utilizar a aula como suporte, e depois o melhor exercício é você combinar o estudo, né, das ferramentas de leitura com a leitura do original. Tá? Bem, então vamos aqui. National efforts. Então nós estamos literalmente falando de esforços nacionais. Né? To develop. Develop é desenvolver. E depois aqui nós temos o que nós chamamos de grupo nominal. Isso aqui é um grupo nominal completo. Olha, até aqui em vaccine. Né? E são essas passagens que costumam parecer um pouco ao contrário, né, em relação à língua portuguesa. Porque ali nós temos o seguinte, são esforços nacionais para desenvolver uma vacina, então é o que está lá no final do grupo, não é? Uma vacina para a doença do coronavírus, né, que é o Covid-19. Importante lembrar aqui que o Covid-19 não se refere ao vírus, né? Mas é o nome da doença causada pelo vírus, tá?
Agora aqui um termo, at warp speed. Esse termo warp speed, eu trouxe até uma definição aqui do dicionário para mostrar para vocês. Observe aqui, warp speed, an extremely high speed of change, development or movement. Então, é uma velocidade muito alta, né, de mudança, de desenvolvimento, né, ou de movimento. Observe o exemplo logo aqui embaixo. Technology is advancing at warp speed. Né? Então a tecnologia está avançando numa velocidade muito rápida. At that point, his international career hit warp speed. Então a carreira decola, a carreira dispara. Então essa é a ideia do termo. Né? Bom, voltando aqui. Então a ideia é desenvolver, né, esse processo, né, de vacinação at warp speed, como nós vimos, na velocidade muito rápida. Will likely yield a safe and effective vaccine by early 2021. Likely é o termo para provavelmente, e aqui yield é gerar, produzir, vai resultar em, né? E aqui safe, que é seguro. Então, ele vai resultar... Observe aqui o grupo nominal de novo. Olha, vamos marcar aqui. Tá? Safe and effective vaccine. Né? Então, vamos pegar aqui uma vacinação efetiva, né? Eficiente e segura. Né? By early 2021. Para o início aqui de 2021. Ok, however... que é o termo para indicar contraste. Isso aqui é importantíssimo, tá? Vou até grifar com uma outra cor aqui. São os marcadores discursivos, ou em inglês também você pode conhecer como signposting language, e eles orientam a leitura. Né? Então, aqui, por exemplo, ele vai trazer uma ideia de contraste. Tá? Então, vamos ver que tipo de contraste acontece aqui. É como se fosse em português, entretanto. Né? Então, uma outra dica importante para você se preparar para a leitura, se preparar para provas, é conhecer esses termos. Provavelmente você já viu muito. However, nevertheless, therefore. Tá? Então, vamos lá. However, this important milestone. Então, aqui, this milestone é um marco. Tá? É um feito. Okay? O termo vem disso mesmo, né? De um marco, enquanto pedra. Né? Então, para qualquer outro feito, qualquer outro marco no campo das ciências ou qualquer outro campo, você pode utilizar o termo milestone. Então, esse marco is only the first step. Né? Então, ele é somente o primeiro passo in an equally important challenge. Opa, temos aqui outro grupo nominal. Olha que bacana. Então, nós temos aqui equally important challenge. Challenge é o núcleo, que é desafio. Então, eu sei que ele é um desafio importante. E aqui, igualmente. Então, nós temos aqui um advérbio antes do adjetivo, né, e o adjetivo antes do substantivo. Então, a grande questão é você entender que você precisa alterar essa ordem, se for o caso, por exemplo, de uma questão de tradução, né, ou mesmo para você entender. Tá? Eu costumo chamar atenção para dois aspectos aqui. Você pode até alterar a ordem mentalmente ou no papel para entender o que a expressão quer dizer, mas é fundamental você fazer um pouco de esforço para entender a informação da ordem como ela aparece. Né? É uma maneira diferente de pensar, realmente é uma das estruturas do inglês que mais forçam brasileiros a traduzir mentalmente, né? Mas depois que você, mesmo que você faça a tradução mental, é importante tentar focar um pouco ali no grupo nominal e tentar entender, né, a informação que ele quer passar, mesmo naquela ordem. Tá? Então vamos lá. The first step in an equally important challenge, getting a majority of the United States public vaccinated. Então, que é conseguir, obter, né, a maioria do público americano vacinado. Então aqui nós estamos com os cognatos que nos ajudam muito. Né?
ok? Então aqui a ideia era dizer isso. Entretanto, né, esse é só o primeiro passo, né, esse programa de vacinação, né, numa alta velocidade, né, diante do desafio de obter a maioria da população americana vacinada. Ok, seguindo aqui, aumentar um pouquinho o tamanho da letra aqui. Ok, Authors of a Viewpoint Article. Então, esse aqui é um artigo, né? Autores de viewpoint é ponto de vista, tá? Então, é um artigo de opinião, tá? In the journal, então, journal normalmente, né, é publicação acadêmica, então aqui é o nome, né, do periódico, tá? Share 5 strategies and implementation considerations. Então, share é no sentido de compartilhar uma ideia, tá? Então, são 5 estratégias and implementation considerations. Vamos marcar aqui os cognatos de novo. Olha que bacana. Vou eliminar aqui a marcação, né, que eu fiz anteriormente e vamos com um olhar aqui para os cognatos. Olha, nós temos aqui authors, article, journal, né? Bom, aqui tudo o nome, né, do jornal, do periódico American Medical Association, o nome todo ali repleto de cognatos, né? Strategies, implementation, considerations, informed, science, national, aqui o nome de novo, vaccine, promotion, program. Então, olha só quantos cognatos, né? Nessa parte aqui eu não vou discutir, né? São os autores, né, e a titulação de cada um deles, tá? Mas observem o impacto dos cognatos aqui, tá? Então, se você pensa, não sei nada de inglês, você vai saber aqui pelo menos cerca de 40%, tá? Então, vamos lá. Então, autores desse artigo, né, de opinião, nesse periódico, né, compartilham 5 estratégias, né, e considerações de implementação, né, informed by insights from behavioral science. Insights é um termo que é até utilizado, né, bem em português, né, que são as ideias, né, ideias que são relevantes, né, inovadoras, tá, ou percepções inovadoras, né, da ciência comportamental, né, aqui behavioral, para um programa. Observe que o grupo nominal, você, se for o caso de tradução, você tem que vir de trás para frente, né, para um programa de promoção da vacina, ou melhor, um programa nacional de promoção da vacina do Covid-19, certo? Então vamos lá, agora as estratégias, né? The recommended strategies are... Opa, na verdade eu pulei aqui, né? Nós temos ainda esse aqui. The United States needs a national strategy for the promotion of COVID-19 vaccines. Então, vamos lá. The United States needs, ele precisa, né, de uma estratégia nacional. Aqui é um grupo nominal também, né? For the promotion, então a promoção, of COVID-19 vaccines, that unites the urgency and commitment. Então aqui, ó, outro cognato, a urgência, commitment é o comportamento, né, of Operation Warp Speed. Nós vamos ver isso aqui, é uma organização, né, que foi criada, né, para produção, né, de insumos, vacinas, etc., dentro dos Estados Unidos. Tá? Então, você pode até buscar esse nome aqui na internet e você vai encontrar, tem um artigo da Wikipedia explicando o que é. Tá? Então, vamos lá. With Innovative Behavioral Science, né, outro grupo nominal aqui, olha, ciência comportamental inovadora and social marketing approaches
abordagem, né, de marketing social to increase, aqui increase é aumentar, COVID-19 vaccine confidence and acceptance. Então, a ideia é adotar, né, essa abordagem, né, com uma abordagem, né, de marketing social para aumentar a aceitação, né, e a confiança na vacina da Covid-19 in diverse populations, he says. Né? Então, diante da... Né, como o tema da vacina foi politizado, a ideia é criar esse programa, né, esse processo para conscientizar as pessoas. Então, vamos ver aqui. As estratégias recomendadas, né? Agora sim, the recommended strategies are: make the vaccine free and easily accessible. Então, tornar a vacina gratuita and easily e facilmente acessível. Tá? Então, primeiro ponto, gratuita e facilmente acessível. Make access to valued settings conditional on getting vaccinated. Então, aqui em cima, make the vaccine é tornar a vacina gratuita. Aqui embaixo, make access, tornar o acesso. Aqui, valued settings. Settings, você pode entender aqui como se fossem instalações, locais. E valued são importantes, né? Então, como, por exemplo, escolas, né? Academias, enfim. Locais que têm um certo nível até de aglomeração, né? Aqui, no caso, é importante para o cenário, tá? Então, é tornar o acesso, né, a esses espaços condicionados, né, a on getting vaccinated, né, ser vacinado. Então, fazer com que certos lugares passem a exigir a vacinação como condição para frequentar aquele local. Tá? Use public endorsement, então utilizar aqui o endorsement, né, o endosso público, né, from trusted leaders, né, trusted são líderes que são confiáveis, né, to increase uptake. Então aqui o uptake é como se fosse a aceitação. Né? Então por isso nós vimos, né, políticos, né, principalmente americanos, tomando a vacina em público, ao vivo, na TV, né, como uma estratégia de aumentar a aceitação. Ok, seguindo aqui. Provide priority access to people. Então, oferecer, né, fornecer, que é a ideia do verbo provide, acesso prioritário às pessoas who sign up. Isso aqui nós encontramos muito com isso na internet, né? São aqueles que se inscrevem to get vaccinated before vaccines are widely available. Então, promover, né, a prioridade de acesso para as pessoas que se inscreveram para ser vacinadas, né, antes das vacinas estarem aqui widely, vamos dizer, amplamente disponíveis. E available é disponível. Ok. Seguindo aqui, transform individual vaccination decisions into a public act. Né? Realmente tornar a decisão individual um ato público, né? Como forma de incentivo. Aqui nós temos um grupo nominal da mesma forma e aqui outro grupo nominal. Tá? Então, transform é o verbo transformar. Então, decisões individuais de vacinação into a public act, em um ato público. Ok. Seguindo aqui, the researchers also recommend the formation of a national entity similar to Operation Warp Speed. Então, Operation Warp Speed aparece aqui de novo, né? Como eu falei, foi a operação, o sistema criado, né, ao longo da pandemia nos Estados Unidos para auxiliar ao combate, né, auxiliar no combate à Covid-19. Então, the researchers also recommend, então os pesquisadores também recomendam a formação, olha os cognatos, of a national entity, de uma
entidade nacional similar a, né? To steer federal COVID-19 vaccine promotion efforts. Então, olha só que bacana, esse aqui é um grupo nominal bem longo. Olha, steer seria orientar, guiar, tá? Então é para guiar os esforços, né, de promoção da vacinação federal do Covid-19. Okay? This entity, né, essa entidade que ele recomenda aqui que seja criada, should include scientists from multiple disciplines. Então, deve incluir. Should, né? Tá com essa ideia de que é importante, de que deve incluir cientistas de múltiplas disciplinas, né? Epidemiologia, né? Ciências aqui relacionadas à vacinação, a ciência comportamental, né? Marketing social e comunicações, as well as, essa é uma expressão importante, outro marcador daquele, como nós vimos lá em cima, né? Bem como, assim como, da mesma forma que, Vaccine Program Delivery Experts. Então, aqui são especialistas, né? Experts em, né, distribuição. Vamos entender que o delivery, né, normalmente conhecido como a entrega, né, mas de certa forma é essa a ideia, né, a entrega ou a distribuição de programas de vacinação. Então são especialistas, né, que já têm lá a sua experiência nesse tipo de programa, né? Bem, agora aqui, the team should represent a spectrum of political views to depoliticize pandemic response. Então, essa equipe, né, deveria representar a spectrum. Spectrum seria uma variedade, uma diversidade, né, de visões políticas para exatamente despolitizar a resposta à pandemia, né? Ela foi, de fato, né, ao longo do ano, a pandemia foi politizada, né, não só nos Estados Unidos, né, mas em vários países, inclusive o Brasil, né? Então, ela deixou de ser um tema, né, exclusivamente científico, né, para cair no campo da opinião política. Então, a intenção é incluir vários profissionais, especialistas de diversas áreas, né, para que, com essa diversidade, né, esse spectrum, né, de visões políticas, né, despolitizar a resposta à pandemia. Okay? The article, né, aqui o título do artigo, né, nós já comentamos lá no início, né, is available online. Então, aqui ele está disponível online, né? Eu vou deixar o link desse aqui para vocês, desse resumo, né? E, como eu falei, lá embaixo vai ter o link para o original. Co-authors, né, que coautores of the article, from Penn Center for Health, né, que é a instituição de onde são os coautores, né? Enfim, e aqui as instituições dos autores e coautores. Na próxima página, nós vamos ter informação desse tipo aqui, né? Aqui continua, né, as instituições, story source, né, e aqui a referência original, né, e aqui a citação para a página do artigo aqui no site do Science Daily, ok? Bom, e aqui, obviamente, você também vai encontrar artigos relacionados no próprio site do Science Daily. Ok, pessoal? Bom, então agora o que é importante, quais os passos você pode seguir para aprofundar aqui. Primeiramente, eu vou recomendar que você assista a essas aulas aqui, né, do meu site, do Clube do Inglês Instrumental, sobre as estratégias de leitura em inglês. Então, hoje, por exemplo, nós falamos aqui, né, o que essa aula explica, que é o skimming, aquela leitura geral. Então, ali eu explico os princípios, né? Nós falamos desse primeiro, como prever o conteúdo do texto, né? Então, você pode dizer que hoje viu na prática, aqui você vai ver os aspectos teóricos. Nós falamos disso também, tá? A importância dos cognatos para leitura em inglês. E aqui você vai ter uma visão geral das estratégias de leitura para provas de proficiência de mestrado e doutorado. E aqui também tem o scanning vamos dizer,
no texto de hoje, né, eu não utilizei exatamente essa estratégia, mas ela é extremamente importante para a resolução de provas. Tá? Então você pode assistir a essas videoaulas e em seguida, né, eu vou deixar esse link logo aqui embaixo, tá? O link para você conhecer aqui e assistir as aulas do Clube do Inglês Instrumental. Tá? E em seguida você pode voltar ao texto, voltar aqui no site original, né, do Science Daily e fazer aqui a leitura do texto. Tá? Então aqui você vai ter o artigo original, né, e aqui o link. Olha, isso aqui é importante, o link para o artigo original. Tá? E aqui como você citar, fazer a citação da página, caso você a utilize academicamente, ok? Bom, pessoal, então é isso. Espero que você tenha gostado dessa leitura e interpretação de texto de hoje. E não deixe também de se inscrever no canal e ativar ali o sininho das notificações, assim você vai ser avisado toda vez que eu publicar um vídeo novo. Bom, vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.